aí agora vem, como que eu vou interpretar esse eletrocardiograma, tá? Então é isso que a gente quer saber. E agora? Como que eu vou interpretar? Então, hoje a gente vai falar sobre esses 7 passos e no final da aula eu vou mostrar para vocês um eletro para a gente como que a gente vai interpretar, tá? Sempre, gente, nome e idade do paciente, né? E avalia se o eletro está na convenção dos 25 milímetros por segundo, em relação ao N dele, a amplitude, ver se está tudo certinho, mas não esquecer nome e idade para você não sair avaliando eletro de outro paciente, tá certo? Depois a gente vai avaliar aqui ritmo e a frequência. Como que a gente avalia? Geralmente a gente usa o D2 longo, que ele é aquele que está no eixo o principal eixo ali do nosso coração. Então, para a gente falar que é um ritmo sinusal, eu tenho alguns critérios. Eu achei diversas diferenças, olhei em vídeos de outros colegas, em cardio, livro, texto, e cada um fala de um jeito. Então, assim, eu trouxe todas as características para a gente falar que é um ritmo sinusal e aí para a gente poder avaliar. Nada muito complexo, tá, gente? Então, a gente tem que ver, principalmente a onda P. Então, a onda P, antes de cada QRS, ver se após o QRS tem uma onda P, se os complexos de P e QRS são regulares ou irregulares, se o intervalo entre a onda P e a onda R é constante. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada onda, tá? Se ele é constante ou não, para a gente ver se tem bloqueio atrioventricular, alguma coisa nesse sentido. Lembrar que intervalo abrange a onda inteira. Então, acho que nessa foto não tem. Aqui. Tem aqui o intervalo. Quando a gente fala em segmento, é só aquela linha isoelétrica, tá? Então, vê se esse intervalo ele é constante. Então, a gente tem bloqueio de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Primeiro grau, ele é mais longo. O de segundo grau, MOBITS 1, MOBITS 2, aí tem as variações. E é importante a gente avaliar a positividade ou não do onda P. Porque se o meu ritmo for sinusal e se tiver no eixo certinho, o que vai acontecer? Eu vou ter uma onda positiva em D1, D2 e AVF. Maísa, o que é isso, Maísa? Por quê? A onda P, ela é a despolarização do átrio. Eu vou falar melhor já já. Então, o que acontece? A despolarização do átrio, o vetor, ele é em direção à esquerda e para baixo. Então, ele vai estar aqui entre o AVF e o D1. Ele vai estar dentro desses 90 graus aqui, desse quadrante inferior aqui à esquerda. Então, o AVF deve estar positivo, o D2 e o D1. Então, a gente espera essa positividade. Eu tenho que avaliar, tá certo? E aí, se houver mais complexos QRS, por exemplo, do que as ondas P, o que mostra isso pra gente? Porque a onda P é a contração é a despolarização dos meus átrios e a contração, que vai para o meu nodo sinoatrial para distribuir lá para o meu ventrículo. Ele é o que manda, ele é o carro-chefe, ele é o que consegue transmitir essa energia mais rápido. Se ele estiver falhando, não estiver adequado, tiver alguma alteração, outras células do meu miocárdio vão acordar e vão falar, putz, senão o paciente vai entrar em assistolia. Então, aí você pode ter diversas alterações, desde ritmos que sejam... aí, quem vai originar esse ritmo pode ser o nódo atrioventricular, que aí ele é mais lento, então a gente vai ter um QRS mais alargado, vou falar um pouquinho depois, ou meu sistema de His, ou os próprios ventrículos, e aí a transmissão é célula a célula, ela não é tão fácil assim, quando você tem ali do nódo sinoatrial, por isso que a gente pode ter alterações de ritmo, lentificação, tá bom? Então, a gente tem que ter em mente essas características. Dúvidas, pessoas? Deixa eu ver. E aí? Certo. Então, em relação à frequência, tá? A gente costuma também avaliar pelo D2 longo e a gente vai classificar em BRAD, TAC ou na normalidade. A gente sabe que na pediatria tem diferenças na faixa etária, então, cada faixa etária tem a sua frequência cardíaca, ninguém precisa ficar decorando isso, ainda mais se você não for pediatra e não trabalhar com frequência, você tem anotadinho, ok? A gente vai avaliar se esse ritmo é regular. A gente vai dividir. Existem várias formas de calcular, né, gente? Trouxe algumas para vocês. A gente divide 1.500 pelo número de milímetros entre dois complexos QRS. Então, é o nosso intervalo RR. Então, eu pego ali uma onda R entre a outra e conto quantos quadradinhos tem. Nesse exemplo aqui, tem 20 quadradinhos. Então, é 1.500 dividido por 20, a frequência vai dar em torno de 75 batimentos por minuto.
Por que 1.500? Porque a gente conta no eletro padrão 25 milímetros por segundo. Então, em 1 minuto, que seriam 60 segundos, a gente percorreu 1.500 milímetros, tá? Então, é uma forma da gente saber, em 1 minuto, quantas vezes eu tive uma onda R, que seria um batimento cardíaco, tá bom? Ah, não quero, gosto daquele jeito fácil lá que o pessoal ensina. Ok, cada quadrado grande são 5 quadradinhos. Então, 1.500, se eu tiver só a diferença de um R para um R de um quadradão, seria os 1.500 dividido por 5, 300 de frequência. Se for 2 quadradões, 150. Por quê? É 1.500 dividido por 10. Se for 3 quadradões, 1.500 dividido por 15, né? Que cada quadradão tem 5. E aí você vai fazendo, e aí a gente acaba lembrando, 300, 150, 100, 75, 60, 50, e aí vai indo. Ai, mas a minha cabeça já é muito cheia de coisa, eu não vou dar conta de decorar isso aqui. Beleza, gente, 1.500 dividido pelo número de quadradinhos, quantos milímetros tem entre um R e outro. Sem problema nenhum, tá? Isso se for ritmos regulares, tá? Se for um ritmo irregular, aí a gente vai contar de forma diferente. Então, quando a gente tem o traçado, a gente conta 10 centímetros, que é mais ou menos o padrão do traçado. Aí a gente conta quantos QRS tiveram nesses 10 centímetros de eletro e multiplica por 6, que desses 10 centímetros vai dar mais ou menos 10 segundos. Então, a gente multiplica por 6 e aí vai dar o valor da frequência desse ritmo que está irregular, tá bom? É isso, tá?